Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar com você, na minha devocional, sobre as escolhas que nós somos capazes de fazer. E eu quero basear a minha palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 23, do versículo 13 ao versículo 25. E eu quero ler para você aqui agora apenas o versículo 18, que diz o seguinte: toda a multidão, porém, gritava, fora com este, referindo-se a Jesus Cristo. Solta-nos, Barrabás. Bem, o julgamento de Jesus Cristo é uma evidência de que a capacidade de escolha dada por Deus ao homem produz, sim, consequências reais e válidas no universo. Isso impõe a cada um de nós a responsabilidade pelos atos praticados. Em Gênesis, capítulo 2, do verso 16 a 17, por exemplo, Deus disse a Adão que ele poderia comer de toda a árvore do jardim do Éden, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que isso acontecesse, ele traria sobre si a morte. Em outras palavras, Adão escolheu morrer, porque decidiu experimentar o que Deus havia proibido. No caso do julgamento de Jesus, a multidão também fez a sua escolha, de acordo com o versículo 18. Entre Barrabás, símbolo da corrupção da humanidade, e Jesus, símbolo da salvação dela, a multidão preferiu o primeiro. Entre conviver com a representação do pecado e conviver com a encarnação de Deus entre nós, a multidão preferiu a primeira opção. Nossas escolhas traduzem o tipo de relacionamento que pretendemos ter com Deus. Elas manifestam nossos sentimentos a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A multidão que participou do julgamento de Jesus confirmou por 3 vezes, versos 22 a 23, sua sentença de morte, numa atitude de insistente rejeição ao Filho de Deus. Nós também rejeitamos a Cristo quando escolhemos não aceitar o que ele nos oferece por meio do seu Evangelho. Vejamos 2 motivos pelos quais isso pode acontecer na prática. O primeiro deles é a má influência. Certa ocasião, um determinado pastor famoso comentou uma pesquisa realizada com o intuito de apontar as pessoas que mais influenciam as grandes massas populares. Para a surpresa de muitos, os líderes religiosos são os que mais exercem influência sobre as pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu durante o julgamento de Jesus Cristo. Os evangelistas Mateus, capítulo 27, versículo 20, e Marcos, capítulo 15, versos 10 e 11, descrevem a atitude tendenciosa dos principais sacerdotes e dos anciãos de Israel. Lucas, capítulo 23, e João, capítulos 18 e 19, deixam claro que a participação daqueles líderes religiosos foi fundamental para a condenação de Jesus. Nós temos visto surgirem líderes religiosos que torcem a palavra de Deus e chegam até a negar a divindade de Cristo. Porém, eles reivindicam para si a autoridade para falar em nome de Deus. Sabe o que é pior? É que essas pessoas estão fazendo discípulos. Será que o Evangelho de Cristo, que os apóstolos ensinaram nos primeiros anos da igreja, se relativizou com o passar dos séculos? Segundo motivo, expectativas erradas em torno do Evangelho. Jesus não era a grande figura messiânica que os judeus esperavam. Sua mensagem de paz, amor, perdão, humildade e renúncia da própria vida não atraía as multidões. As pessoas esperavam um Messias revolucionário,
competitivo, imponente e capaz de livrar Israel da dominação romana por meio da força e com um planejamento estratégico surpreendente. Mas Jesus veio pregar o arrependimento e a regeneração, ensinar-nos a confiar em Deus e dele depender. Os judeus queriam permanecer como estavam, pois eles se achavam justos diante de Deus. A escolha dos judeus e dos seus líderes assemelha-se à mesma que alguns homens e mulheres de todas as nações ainda hoje fazem, quando trocam a fé no Evangelho do Cristo crucificado por um evangelho de facilidades e futilidades. Um evangelho sem perdas, sem disciplina, sem santificação, sem transformação de vida, sem que Cristo seja o centro de todas as coisas. Portanto, faça a escolha certa. Escolha Jesus. E que Deus te abençoe.